De acordo com uma estimativa da empresa, o prejuízo deve crescer em 2026 e passar dos 9 bilhões de reais. E o Senado da Argentina deve aprovar hoje a reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei. O texto já tinha passado pela casa, mas voltou depois de ser alterado na Câmara. Entre outras disposições, a lei reduz indenizações, permite pagamentos em bens ou serviços, estende a jornada de trabalho para 12 horas e limita o direito à greve. A principal central sindical do país não convocou nenhuma marcha para esta sexta-feira e anunciou que priorizará uma estratégia jurídica após a promulgação da reforma. Outros sindicatos, no entanto, devem se reunir em frente ao parlamento. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Série A3, Itapirense e Rio Claro fecharam a 9ª rodada do Campeonato Paulista da terceira divisão. Mesmo em casa, o time de Itapeira não conseguiu a vitória. Apenas empatou em 1-1 e segue na lanterna com 5 pontos. Amanhã tem a abertura da 10ª rodada com o clássico entre Rio Branco e União Barbarense às 15h no estádio Décio Vita, em Americana. Reformulação total no Brinco de Ouro. Destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira. E ontem foi uma tarde / noite agitada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E hoje, de manhã, a confirmação de muitas mudanças no departamento de futebol do Guarani. Matheus Costa não vai renovar o contrato, está fora. O Guarani vai em busca de um novo treinador para a Série C do Campeonato Brasileiro. Farney Coelho, executivo de futebol, também foi desligado e, em comum acordo, Elano Blumer, coordenador de futebol, deixa o Guarani para trabalhar no Santos. Agora, o Guarani vai em busca de um novo executivo, um novo treinador para a Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria tem pressa, até porque a pré-temporada antes da Série C vai ser longa. A terceira divisão só começa na primeira semana do mês de abril. Copa do Brasil, fim da linha para o Primavera na competição. É que perdeu ontem para o Ceará no Castelão por 2-1, está fora do campeonato. Lucas Lima e Wendel fizeram para o Vozão e Gabriel Poveda fez o gol do Fantasma. E agora o destaque do futebol paulista. E o Neymar, hein, Gabriel Dudzak? O Santos venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro 2026. Na Vila Belmiro, o Peixe encarou o Vasco da Gama e bateu o adversário por 2-1, com 2 gols de Neymar. Hoje o Corinthians encerra os preparativos para enfrentar o Novo Horizontino neste sábado fora de casa pelas semifinais do Campeonato Paulista. No domingo, o Palmeiras recebe o São Paulo na Arena Barueri no outro confronto. O tricolor deve ter o retorno dos atletas poupados contra o Coritiba na quarta-feira. Série A2, 14ª rodada do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira enfrenta. Inter de Limão era o time do colégio aqui no João Lourenço. Essa porra. É verdade. Tem um Barcelona, né? É, isso mesmo. Era isso mesmo. Bar da Munique. Perdão, a Inter de Limeira enfrenta o Sertãozinho amanhã no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, casa de Léo Almeida, hein? A vitória é essencial para os limeirenses. Caso contrário, a classificação ficará inviável. No domingo, na rua Javari, o 15 de Piracicaba enfrenta o Juventus às 10 da manhã. O Inhoquinha é o sexto colocado na 2 com 19 pontos.
E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Mais uma vitória do Departamento Jurídico da Ponte Preta. Representada pela doutora Thalita Garcês, a Ponte Preta teve êxito no pedido de conversão da penalidade das perdas de mando por conta de toda a comemoração que aconteceu após o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, a Ponte está com a torcida liberada para os jogos em casa na Copa do Brasil e também na Série B do Campeonato Brasileiro. Recopa, o Flamengo não conseguiu se encontrar em mais um jogo nesse início de temporada. O rubro-negro foi derrotado pelo Lanús ontem à noite na prorrogação por 3-2. Ficou com o vice da Recopa Sul-Americana. A pressão sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz, sobre o elenco do Flamengo, aumenta a cada momento. Final de semana com decisões pelos estaduais. Em uma pausa no Campeonato Brasileiro, voltamos para os estaduais. Meu caro Fábio Chaib, bom dia pra você. A hora da verdade, né, Julião? Muito bom dia, ouvintes CBN, estaduais pelo Brasil, destacando o Campeonato Mineiro, que está na fase semifinal. Serão os jogos da volta. O Cruzeiro, com vantagem de ter vencido fora de casa, recebe o Pouso Alegre no Mineirão neste sábado. No domingo tem o clássico América e Atlético, primeiro jogo empate por 1-1. No Rio de Janeiro, também semifinal no Rio de Janeiro, no domingo tem Fluminense e Vasco no Maracanã. O Fluminense ganhou a primeira partida e apenas na segunda-feira o Flamengo disputa com o Madureira. O Flamengo fez 3-0 na primeira partida, jogando também no Maracanã. Já pelo Campeonato Gaúcho tem o Grenal. Primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, lá na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Internacional decidindo o Gauchão. Boa, Fábio Chaib. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Ontem nós já falávamos, né, sobre a possibilidade da saída do técnico Matheus Costa e hoje pela manhã a oficialização não só do Matheus, mas também do Farney Coelho e do Elano. O Matheus foi o quinto treinador na era Rômulo Amaro, né? Foi o quarto. O quarto treinador. O próximo será o quinto. Isso, quarto treinador. Isso mostra, né, às vezes, e o que a gente critica, né, essa administração, o conselho de administração do Guarani, em alguns momentos a falta de convicção. Foi assim no ano passado, esse ano também parece que começa meio turbulento, né? E a demissão desses três profissionais. Do Matheus não pega de surpresa, eu acho que já era meio que possível, né, isso acontecer. Do Elano e do Farney, estas saídas me pegaram um pouco de surpresa, mas vamos ver os desdobramentos do Guarani nas próximas semanas. Tem tempo para trabalhar, seria bom agilizar com relação ao novo treinador para este novo profissional implementar o trabalho dele aí em mais de um mês de preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Participações liberadas através do nosso WhatsApp 9186-9070. Torcedor bugrino, o que você achou da decisão, não só da saída do técnico Matheus Costa, mas também de Farney Coelho e também de Elano Blumer, vai lá por Santos. Quem que você entende aí que é o nome ideal pro Guarani? O que você está esperando dessa reformulação no departamento de futebol? E você, torcedor ponte pretano, também participando, interagindo. Ótima notícia aí, departamento jurídico conseguindo mais uma vez reverter uma pena, né, imposta pela STJD. Ótima notícia aí, a Ponte vai ter a torcida nos jogos da Copa do Brasil e também da Série B do Campeonato Brasileiro. E você, santista, feliz da vida com o Neymar Júnior. O bicho pegou ontem Thiago Mendes e Neymar, hein? Legal, uma briga antiga, bacana, né? Bacana, isso faz parte. E o Neymar claro que tem torcedor, tem ouvinte que vai ficar irritado já, mas nesse cronograma que ele montou para tentar chegar à Copa do Mundo, vai chegar. O início foi muito bom. Ele vai chegar. Aliás, hoje foi o tema rápido, né, do café da manhã entre eu e Vanessa Lucas. A gente tem aí um período curto de café da manhã e ela dedicado, disse, né? Eu falei, esse vai ser o principal tema, a presença do Neymar ou não na Copa do Mundo. Sim. E ela falou assim, mas por quê? Eu falei, porque ele é um jogador que tá tentando, a gente sabe de todos os problemas que ele tem dentro, mais fora do que dentro de campo, mas ele tá tentando. Só que ela falou assim, mas será que ele vai jogar? Eu falei, Vanessa, ele não precisa ir pra ser titular, ele precisa pra ficar junto com o grupo. Porque quando o caldo engrossar contra uma Sérvia, contra um Marrocos, contra uma Holanda, você olha pro banco, você tem Savinho, você tem Matheus Cunha, você tem Pombo. Joga batata pra esses caras aí. Neymar, quem que você coloca? A Vanessa falou, põe o Pombo. Brigaram. E eu acho que essa possibilidade, né, de às vezes tirar o 26º jogador
Alguém falou isso, né? Eu tô tirando da Copa o 25º, 26º jogador, que geralmente é o cara que não entra em campo. Sim, vai pra Copa, mas tem, sei lá, tem 10 minutos, né? De jogo. Às vezes você tirar esse cara pra ter um jogador do nível do Neymar ali, pode funcionar. Pode. Mas aí eu acho que o Ancelotti vai querer saber do Neymar, vai querer ter muito bem alinhado a questão do ambiente, do vestiário, se o Neymar vai aceitar, de repente, ser reserva, ser menos utilizado, porque tudo isso entra na conta também. Já foi o CBN Esportes a lá Rafael Pio, mas foi uma grande discussão e eu assisti, eu até mostrei pra você, né, Carlão, pro Pio também, o Elias Júnior, que trabalha na TV Bandeirantes, com o Jorge Nicola num programa. E o Nicola, ele tem a opinião de que o Neymar tem que ser convocado. O Elias Júnior falou que não, que seria uma grande irresponsabilidade. E aí o Nicola falou justamente isso, para ter esse jogador no grupo. E o Elias Júnior falava, mas como é que você vai convencer o Neymar a que ele não vai ser titular? Só que... Mas será que vai ser reserva? Não, ele tem que ser reserva. Será? Ele tem que ser reserva. Sim. Não, eu também acho. Ele tem que ser reserva. A nível Copa do Mundo. Fisicamente se você souber trabalhar bem, por exemplo, poupa aqui, acolá... A gente tá falando com o Neymar, o condicionamento físico hoje. Pode ser um 12º jogador. Eu tô falando da questão física, tá? Sim. Por isso que ele tem que ficar no banco. Porque tem um cara no comando técnico que consegue ser maior que ele, que é o Ancelotti. Não é maior que ele. O Ancelotti não é maior que o Neymar? Em termos de conquista? Na seleção brasileira, não. Não, na seleção não, mas em termos de história no futebol. Ele não consegue domar o Neymar e falar assim, é difícil essa aí, Lupe, porque são situações diferentes. Porque o Ancelotti é um cara muito grande desde os tempos de jogador, né? Desde os tempos de Milan. 5 Champions, né? 5 Champions. Mas é um cara que pode ter uma ascendência. Ele é um cara Neymar, que tem o respeito. Eu acho que é um cara tão grande quanto o Neymar. Então eu vou te colocar numa situação mas é que mais tranquila. A nível de seleção brasileira... Júnior não tem comparação. O Ancelotti, desde o Felipão, o maior nome da história do comando da seleção. Acho que chegamos a um ponto comum. Ao denominador comum. Exatamente. Eu entendi agora o teu ponto de vista, cara. Quer falar disso rapidinho, Fábio Chaib? Fica aí, fala aí, Não, até a primeira convocação do Ancelotti para os amistosos contra a França e Croácia nos Estados Unidos, o Neymar vai ter mais apenas 2 jogos, né? Justamente contra o Mirassol, na próxima rodada do Brasileiro, e contra o Corinthians, também no Brasileiro. A convocação é no dia 18, 19, né? Então o Neymar teria apenas esses 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, já que o Santos foi eliminado do Paulista. Pois não, Carlão de Freitas, eu vou liberar o teu microfone agora, a partir de agora com o Valmir Bortoleto, e você vai falar. Como diz Antônio Lupe, já virou Rafael Pio, né? Então. Um grande debate, né? Cara, eu acho que vocês acompanharam o nosso parceiraço, o professor Gilson Kleina, lá no Charla. Ele disse algo sobre o Neymar que me fez refletir. Algo que o Filipão fez com o Ronaldo e algo que o Filipão fez com o Rivaldo em 2002. Ele não levou para as últimas convocações. O Neymar vai ter que ser uma aposta do Ancelotti. Ele não precisa levar para as 2 convocações. O Neymar não precisa provar nada para ninguém com relação à qualidade dele. Então, por que o Ancelotti assim é obrigado a convocá-lo para a Copa em virtude das últimas convocações de data FIFA? E o professor Gilson Kleina falou assim, ele não precisa levar o Neymar para as últimas convocações. Ele tem que apostar no Neymar, ele tem que carregar o Neymar com ele para a Copa do Mundo. É uma aposta que ele faz. Não sei se ele vai ser convocado, e mesmo se ele não for convocado para a data FIFA, que vai ser contra adversários fortes, ele tem plenas possibilidades de ir para a Copa do Mundo. Não precisa ser convocado, não. Assim como o Ronaldo não foi para 2002 e depois o resto é história. Aliás, tem várias coincidências, né, com 2002. Ai, cara. Pra quem gosta, legal, pra quem é supersticioso, acho que seria legal. Acho que vale a menção. E de qualquer maneira, a gente tá precisando, né, Júlio? Precisa ser campeão, cara. Muito tempo. Eu tô torcendo muito, até porque é ano eleitoral, Carlão de Freitas. E aí você sabe como é, né? Nossa, mãe, vamos falar. Então, acho que Copa do Mundo, de repente um título aí, um ex aí, pode unir as famílias que serão aí. Já tivemos uma medalha olímpica nos Jogos de Inverno? Então, tomara, tudo conspirando a favor do Brasil. Eu faço, é isso que eu peço, assim, a gente precisa de um alento pela união, porque tá difícil. Eu sempre fico... Os churrascos estão cada vez mais complicados. Foi a primeira Copa do Mundo disputada em 2 países, o Brasil foi campeão. E na primeira disputada em 3, eu tô sentindo que o verde e amarelo estará no topo. Pô, minha chinela arrebentou ontem, você sabe, né, Lupe? Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Já vou trocar isso aqui, velho, porque... isso aí dá briga também, eu tô fugindo da polêmica. Porque eu usava, né? Pô, é conforto. Sim, legal, gosto. Usava, aí eu falei, já vou... coisa bate uma prega ali, já era. Já vou pegar outra marca aqui já, porque eu não quero chegar no churrasco. Pô, você tá usando, sabe o quê? Verdade. Nossa, que xaropice. Vamos meu Deus do céu. o protocolo da sorte. Sempre ao lado da paz e harmonia. Seria bom. 11h20, estamos no ar, hein? Com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, que é contra a convocação de Neymar, comando de
de stream de Samela Dip, que é a favor da convocação de Neymar. Neymar é... Isso é democracia. 11h20. Apresentação: Júlio Nascimento. CBN Esportes Campinas. Cervejaria Campinas. Confiança de verdade. Cerveja de respeito. Beba com moderação. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600, ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NetTurbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. NetTurbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. O Arena CBN vai sair do estúdio para ganhar as ruas de Campinas. Nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, o News Truck da CBN estará na BID da Aruge, na Norte Sul, para falar dos jogos decisivos do Paulistão. É o seu programa esportivo favorito, ainda mais perto de você. Compareça na BID da Aruge, na Avenida Norte Sul, 2254, para deixar o seu palpite, a sua opinião e, claro, ganhar brindes exclusivos da rádio que toca notícia. Nesta sexta-feira, às 16h, o Arena CBN, direto da BID da Aruge. Mário Quintino, chegando com informações do trânsito. Aliás, a gente estava aqui num debate intenso. Eu imagino que o Mário seja um dos mais empolgados aqui nessa manhã, depois dessa grande vitória do Santos contra o meu Vasco da Gama. Mário Quintino. Fala, Júlio. Bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Ô, Júlio, eu sou meio corneta, né? Você sabe disso também, né? Então, eu me empolguei, mas com precaução também. Vamos lá. É isso aí, não, acho que faz sentido, né? O jogo foi bem difícil, o Vasco também não tá num grande momento, mas como diz os jogadores, né? O mais importante são os 3 pontos, né, Mário? Então fica à vontade aí também com as informações do trânsito. Mas eu tô com vocês também, viu, Júlio? Eu acho que tem que levar. Acho que tem que levar pra Copa também, sim, viu? Dadas a devida proporção, eu acho que o Santos e a seleção estão num momento um pouco parecido também de baixa, né, Júlio? E o Neymar, de fato, faz muita diferença pro Santos, claro, mais do que faria pra seleção, mas só de ter ele lá também já tira toda essa polêmica de levar, não levar, já leva, já deixa ele lá. Os caras também admiram ele, eu acho que ele pode agregar nesse aspecto aí também, né? É isso, né? E você tem do outro lado, já que o Brasil vai enfrentar grandes potências, né? Avançando ao mata-mata, provavelmente, você tem do outro lado zagueiros que sabem a grandeza do Neymar, ó. Do outro lado tem o Neymar, é bom de tomar cuidado redobrado também, ele é visto de uma maneira diferente pelos próprios adversários. Estamos juntos nessa aí, Mário Quintino. É isso, vamos ver como que vai ser, Julião. Trazendo informações para os nossos ouvintes que seguem aqui em Campinas, pela João Jorge, tinha lentidão para seguir em direção da região central, tinha problemas com o ônibus do transporte coletivo municipal. Esse veículo já foi retirado, então nosso ouvinte já segue 100 pontos de lentidão, tanto em direção do centro quanto para quem vai em direção da Prestes Maia. Na Prestes Maia também são boas as condições nos 2 sentidos, para seguir em direção da região central também, já para quem vai acessar Santos Dumont, por enquanto, segue 100 pontos de parada. Ponto de atenção para os nossos ouvintes, a gente ainda vem trazendo essa informação já desde manhãzinha sobre a Campinas Montemor. Ainda tem bloqueio na altura do quilômetro 6 em Hortolândia, para quem vem em direção de Campinas por conta das obras que estão acontecendo na
altura do Rosolém, tem um desvio para a pista marginal na altura do quilômetro 7 e acaba tendo lentidão ali pela região. Quem puder acessar a rodovia mais à frente, através da região do quilômetro 5, através do Jardim Malta, é uma opção para seguir em direção de Campinas. A última informação da concessionária que administra Campinas Montemor é que ainda não tem uma previsão de liberação da pista. A gente vai seguir acompanhando também e trazendo aí as atualizações. Júlio. Boa, Mário, obrigado pelas informações. O Mário Quintino volta aqui na programação da CBN agora 11h26. Ar-condicionado com inteligência artificial é Midea. Saiba mais com o time da loja Midea Carrier pelo WhatsApp 0800 555 4466. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa... CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos com o Gabriel Dudziak trazendo informações do futebol paulista, com destaque, claro, para a vitória do Santos contra o Vasco da Gama. Na Vila Belmiro, Santos e Vasco fizeram o duelo do último contra o penúltimo do Campeonato Brasileiro. Pressionados pelos maus resultados, os dois times tiveram dificuldades para jogar, mas aproveitaram os erros um do outro para marcar gols. O Peixe saiu na frente com Neymar após contragolpe. O Vasco empatou com Barros depois de Miguelito perder a bola. E no início do segundo tempo, Neymar outra vez colocou o 2-1 no placar. Agora, depois de erro do lateral direito do Vasco, Paulo Henrique. Dali em diante, os cariocas tentaram pressionar os donos da casa, mas pouco ameaçaram a meta do goleiro Gabriel Brazão. E os santistas saíram com a vitória, a primeira no torneio nacional. Para o técnico Juan Pablo Voivoda, o time fez o que precisava, mesmo que o desempenho novamente não tenha sido exemplar. A partida de hoje foi uma partida que correspondia a este momento. Não foi uma partida muito lúcida, sino foi uma partida efetiva, que precisávamos isso. O Corinthians finaliza hoje à tarde os preparativos para a disputa de uma semifinal do Campeonato Paulista 2026. Às 8h30 da noite de amanhã, o Alvinegro entra em campo no interior do estado para enfrentar o Novo Horizontino. Os titulares que foram poupados contra o Cruzeiro deverão iniciar a partida, enquanto Yuri Alberto e Matheus Pereira seguirão como desfalques. No domingo, Palmeiras e São Paulo jogam em Barueri, também pelas semifinais do Paulistão. O Alviverde não deve ter nenhuma mudança em relação ao time que ganhou do Fluminense na quarta noite. Já o Tricolor terá de volta os jogadores que não começaram o duelo com o Coritiba, incluindo o meia Danielzinho, que foi poupado da viagem. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Começa por você, Fábio Scheibe. Terminou a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vitória importante para o Santos, como nós mencionamos também, não só em termos de recuperação do Neymar, mas foi a primeira vitória do Santos no campeonato para tirar o time da parte de baixo, é muito importante. E agora, chavinha virada, com exceção do Santos, para os times de São Paulo aí para a semifinal do Campeonato Paulista, Scheibe. Um respiro pro Voivoda, né, também. O treinador estava muito pressionado. O Santos começou como lanterna dessa quarta rodada e agora ultrapassou justamente o Vasco também. Só uma primeira vitória importante para o Santos. O Santos que só volta a campo daqui a 10 dias, justamente esse confronto contra o Mirassol. E agora tem um tempo aí mais tranquilo para trabalhar. O Santos buscando sair dessa
dessa parte de baixo da tabela, essa parte ruim. Por outro lado, o Vasco é impressionante, né? O Vasco sempre, quando a gente sempre olha para a tabela, vê o Vasco lá embaixo, mais uma vez começou o campeonato e o Vasco já é o lanterna da competição, neste momento sem treinador, uma confusão danada, e agora tem o Fluminense aí justamente pelo estadual. Pelo estadual de São Paulo, Palmeiras e São Paulo vão fazer um grande jogo, na minha opinião. São Paulo vem de um tempo muito bom, né? De uma temporada boa aí, com 8 jogos de invencibilidade, e o Palmeiras tentando chegar mais uma vez à final. E o Corinthians, eu acho que apesar do Novo Horizontino jogar em casa, é o grande favorito para passar para a decisão também, né, Juliano? É isso, Carlão. O Corinthians chega aí para esse duelo difícil contra o Novo Horizontino. E do outro lado, um clássico pela frente. O clássico, eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo por jogar na arena, né? Por jogar em Barueri, mas o São Paulo vive um bom momento. Com relação ao Corinthians, eu tô com o Fabião, eu acho o favorito nesse duelo contra o Novo Horizontino. O que pega o Corinthians é a questão física, né? Contra a Portuguesa não fez um bom jogo, né? E, em virtude também da maratona após aquele jogo contra o Atlético na Baixada. Dessa vez vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, né? O jogo contra o Cruzeiro foi agora na quarta-feira. Então acho que a questão física é algo que atrapalha um pouco o Dorival neste início de trabalho. Mas a gente sabe como é o Corinthians, principalmente em decisão, né? Hoje eu acho que é o time que mais decide no futebol brasileiro, é o que mais tem característica de decisão, e é um jogo propício para Mateuzinho, para Gustavo Henrique, para essa galera toda aí que está acostumada a disputar títulos, principalmente nos últimos meses. Eu acredito sim num Corinthians em Novo Horizonte, São Paulo e Palmeiras um pouquinho mais pro Palmeiras, né? Porque tem um time melhor, apesar do grande momento que vive o São Paulo. E o Yuri Alberto vai fazer falta ainda, hein? Vai, muita falta, está fazendo, né? Muita falta. É aí que a gente fala do elenco, né? A gente fala que o Corinthians tem um bom time, isso é inegável. Agora, quando fala de elenco, né? Por exemplo, sai o Yuri Alberto, contra a Portuguesa ele pôs o Vitinho, né? Atuando mais pelo lado, é um jogador de diferente característica do Yuri Alberto, mas contra o Cruzeiro foi o Pedro Raul. E o Pedro Raul é um jogador que precisa ter um esquema para ele, né? No Corinthians vai ser difícil ele se adaptar. E não tem o mesmo nível do Yuri Alberto, e a característica também muda bastante. É isso, gente. Agora são 11h32. Repórter CBN. Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pediu ao Executivo e ao Legislativo que indiquem nomes para compor o grupo que deve estudar a transição dos pagamentos dos penduricalhos. A proposta deve ser apresentada em até 30 dias. No começo do mês, o ministro Flávio Dino deu 2 meses para os 3 poderes reavaliarem todas as verbas remuneratórias e suspenderem aquilo que não estava expressamente previsto nas regras federais, estaduais e municipais. O número de beneficiários do seguro-desemprego subiu pelo 4º ano seguido em 2025. Ao todo, 6.710.000 pessoas receberam o benefício. O número representa alta de 4,2% na comparação com 2024. O pagamento do seguro-desemprego custou aos cofres públicos mais de 50 bilhões de reais no ano passado. Os dados foram divulgados pelo jornal Valor Econômico. Um corpo foi encontrado debaixo de uma pilha de quase 50 centímetros de neve no Central Park, em Nova York. A polícia abriu uma investigação. No fim de janeiro, mais de 20 pessoas foram encontradas mortas ao ar livre depois de uma tempestade acompanhada de uma onda de frio recorde. A maioria das ocorrências teve como causa hipotermia, emergência médica grave caracterizada pela queda da temperatura corporal para menos de 35 graus. E um sistema do Pentágono usado para combater drones pode ter derrubado, por engano, um equipamento da Alfândega e Proteção de Fronteiras do governo americano. 3 deputados democratas que integram comissões que supervisionam a aviação e a segurança interna fizeram a denúncia. Eles criticaram a falta de coordenação entre as agências. Em nota, o Pentágono, a Administração Federal de Aviação e a Alfândega e Proteção de Fronteiras afirmaram, no entanto, que o sistema foi utilizado para mitigar um sistema aéreo não tripulado, aparentemente ameaçador, que operava no espaço aéreo militar. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esportes Campinas. Apresentação Júlio Nascimento. 11h35, na sequência, informações sobre a reformulação no Guarani, informações também sobre a Ponte Preta, mas Fábio Scheibe tem informações do futebol internacional, porque hoje é uma sexta-feira importante também, Fábio. O UEFA sorteou hoje os confrontos de oitavas de final da Champions League, né? A Liga dos Campeões da Europa, e vamos ter mais uma vez, viu, Júlio, pelo quinto ano consecutivo, um duelo que já virou tradição na Champions League. Tem Manchester City e Real Madrid. Os dois vão jogar pelo quinto ano consecutivo em mata-matas. O vencedor desse confronto encara o vencedor de Atalanta e Bayern de Munique. Também foram sorteados os confrontos Paris Saint-Germain e Chelsea, Galatasaray e Liverpool, Newcastle e Barcelona, Atlético de Madrid e Tottenham, e Bodo Glimt da Noruega, grande surpresa também, enfrentando o Sporting de Portugal. E fechando, o Bayer Leverkusen encara a sensação desta temporada, o Arsenal, viu, Julio? Nos últimos 4 anos tivemos confrontos em mata-mata entre City e Real Madrid. Então aí mais o encontro, a decisão será em Manchester. Então toda a força aí, parcialmente dizendo, né, que o Real Madrid consiga uma grande vitória em cima do Manchester City. O que mais aqui que eu tenho que torcer? Contra quem mesmo? Cadê o Liverpool? Galatasaray. Arsenal. Aí não dá. Né? Eu tenho dó do Arsenal. Porque não, o Arsenal é um time que não me atinge tanto, não. Mas né? o Arsenal viveu bons momentos. Eu gosto muito do escudo do Arsenal, aquele canhão, assim. É um Arsenal, né? Um Arsenal, né? É um escudo. Se você percebeu isso. Não, Arsenal é quando tem muito. Não, ali mas só tem representa... um canhão. Então é um canhão, não é um arsenal. Porque se canhão que representa um arsenal. Canhões seria um arsenal. Então Entendi. É um só. E qual que é a grande arma do time? A grande é o Arshavin. O Arsenal é o Corinthians antes de 2012. Muito PlayStation 2, né? Nossa, faz tempo que o Arshavin parou. Mas o Arsenal tinha um time da hora, cara. Não, mas agora... Van Persie jogou lá também, mas né? o time atual é muito bom, é muito jovem. A zaga é espetacular, que é o Gabriel Magalhães e o Salibá. Gabriel Magalhães. O Salibá é um zagueiro muito forte, muito rápido. Você tem o Saka, que é um jogador muito rápido também. É diferente hoje, né? O Gyökeres, né, que é um baita centroavante. Que Gabriel Jesus tá lá ainda, né? Tá no banco do Gyökeres, que é a comemoração da máscara. Sim. Criançada adora, né? Adora. Eu tô começando a ficar por dentro do futebol europeu de novo. Martinelli, pô. Não, o Martinelli não é um protagonista, mas é um bom coadjuvante, né? Um coadjuvante importante. Você tem o Odegaard ali no meio campo, o Eze. É um baita time, cara. O Arsenal é um time muito jovem. O Arsenal, ele tá passando, sem querer comparar, mas, por exemplo, ele viu o Manchester City evoluir muito, o próprio Manchester United ainda conquistando. O Tottenham, que esse ano tá bem ruim, né? Mas em alguns anos começou a roubar esse lugar que era do Arsenal, mas o Arsenal sempre foi um time que eu tive muita simpatia por conta. Eu gostava muito do Arshavin, cara. Eu tô falando com o Júlio sobre esse jogador, porque, cara, ele era muito habilidoso. E no PlayStation 2, eu sempre contratava ele pros meus times. E sofre muito o Arsenal com relação às Copas, né? A Copa, a Champions, né? Porque não tem uma torcida gigante. Aquela de 2006 foi um pecado, nossa, né? A expulsão do Lehmann esse mudou time tudo. também tá louco. Contra o Barça. Gol do Belete. Belete nunca mais vai fazer um gol daquele lá na vida. Lá. Henry. É isso, 11h38. Agora o assunto é reformulação do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Ontem nós trouxemos aqui que seria uma quinta-feira ainda de reuniões, né, no queijo do Brinco de Ouro da Princesa. E aí a decisão saiu ontem à noite ainda pela não renovação do Matheus Costa e outras mudanças também no futebol. Vamos lá então, Júlio. Após a eliminação pro Castanhal, que foi um vexame na história do Guarani, pelo investimento, por tudo que a gente já falou aqui sobre o jogo que aconteceu na última quarta-feira e nos pênaltis, o Guarani se despediu da competição, a diretoria se reuniu e resolveu fazer mudanças antes da Série C do Campeonato Brasileiro. Tempo longo de preparação, a Série C do Brasileirão só começa na primeira semana de abril e ontem, na verdade, a confirmação, ela foi feita hoje de manhã, mas ontem no portal Globoesporte.com, matéria assinada por você, Júlio, trouxe essas mudanças no departamento de futebol. A primeira, Matheus Costa não vai continuar. A gente não pode falar numa demissão, porque ele não tem mais contrato com o clube a partir do fim do mês que vem. Então o Guarani, ele optou pela não renovação do vínculo, não sei se vai pagar o salário que o Matheus Costa tem direito em relação ao mês de março, mas vai trocar o comando técnico para a Série C. Isso já está definido. O Matheus não continua no Guarani. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Farney Coelho, que chegou ali no mês de abril de 2025, num momento de muita turbulência, né? O Guarani sofrendo
Ainda na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025, o Farney deixou o Ipiranga de Erechim, que vivia um momento até que melhor que o Guarani na Série C, e substituiu o Rodrigo Pastana na ocasião. Fez todo aquele processo de reformulação no elenco do Guarani. Ele trocou o pneu com o carro em andamento, trouxe o Matheus Costa, que era um cara de confiança, montou o time que começou o ano no Campeonato Paulista, mas encerra a passagem dele no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, Farney Coelho também deixa o clube, e o Elano Blumer, ex-jogador do Guarani, ex-Santos, que estava atuando como coordenador de futebol, ele aceitou uma proposta para trabalhar no departamento de base do Santos e também não segue no Bugre. Então, 3 profissionais que estavam na comissão técnica deixam o Guarani, e agora a diretoria busca aí substitutos. Primeiro, um executivo de futebol e o treinador. São as prioridades da diretoria do Guarani, sob o comando do Rômulo Amaro, presidente do clube, que vai aí pro 5º treinador em pouco mais de 2 anos, né? À frente do clube, né? Ele assumiu em 2024, após a saída do Marconato. 16 meses, né? Pouco mais de um ano. Muita coisa. E aí, pouco mais de um ano, né? E aí, Carlão, mais uma mudança no comando do Guarani. A gente falava, né, que ontem a gente até citou que a permanência do Matheus Costa talvez fosse trazer um prejuízo até a ele, porque se ele permanece, mesmo diante de uma convicção do clube, ele ia sofrer uma rejeição da torcida tremenda. Seria algo desgastante, né? Até porque ele carrega o peso de 2025, que foi muito duro pro Guarani, né? Uma ferida que ela só vai se cicatrizar realmente com o acesso e atuando bem, né? Mas o Lupe falou uma palavra que toda vez que a gente vai falar do Guarani a gente cita isso, né? A falta de convicção. Haja visto os números da administração do Rômulo, são 4 treinadores em quanto que a gente acabou de citar, né? 16 meses. 16 meses, 4 treinadores. Uma troca a cada 4 meses. Muita coisa. Executivo de futebol, então, nem se fala, né? Nesse período, assim, que nós estamos juntos, a gente já teve contato com o Rodrigo Pastana, teve o menino, o Drubski, né? Teve o Drubski, que mais? O ex-jogador, fugiu o nome agora. Danilo lá, né? Teve o Danilo Silva. Rodrigo Pastana, o Rodrigo, teve mais outro, teve outro aí, acho, no meio do caminho, sabe? Michel então, Alves. O Michel ainda acho que ficou um pouquinho, né? Mas acho que nesse processo, de 2023 pra cá, que a gente tá lembrei, o Drubski. Então, o Drubski. Já falou? Não, mas eu tô falando, eu acho, não sei, pode ser, mas sabe, é muita mudanças radicais a cada tropeço, assim, um pouco mais forte. É claro que no futebol o que manda é o resultado, mas no Guarani existe a continuidade, existe o processo, sabe? O processo de um clube não é só vitória. Muito pelo contrário, o processo de um clube é de dor, é de luta, até você atingir realmente o objetivo. E eu percebo que no Guarani, a cada turbulência, vem esse mar de trocas, né? Entendo que seria quase que inviável a permanência do Matheus, mas isso para um time de futebol é muito ruim. A todo momento troca treinador. Juliano Camargo. Valeu, Ortiz. Toninho Cecílio também. Boa, Ortiz. Verdade. Valeu. Então, olha quantos nomes estamos falando, o quê? De 2 anos para cá. Então é muita coisa, é muita falta de convicção, sabe? Às vezes a gente critica tanto alguns dirigentes, eu vou usar o André Sanches, né? Falando ele como dirigente de futebol, mas como tem poucos dirigentes que assumem a responsabilidade, que eles batem no peito e falam, não, eu vou segurar o rojão, eu não vou ficar vendo rede social, não vou ligar pra torcida, eu vou apostar no processo, sabe? Porque no Guarani, a cada 3, 4 derrotas, perdeu pra Ponte, manda todo mundo embora, não conquistou o objetivo, manda todo mundo embora, caiu na Copa do Brasil, manda todo mundo embora. O momento é claro que é um momento de pouco conforto, é um momento de instabilidade, mas eu acho que o Guarani precisa ter um pouco mais de resiliência numa instabilidade, porque bastou uma eliminação da Copa do Brasil, pronto, trocou tudo. O Farney não ficou 1 ano aí, gente, sabe? No futebol, o que você pode fazer dentro de 1 ano? Em 1 ano você não consegue estabelecer o seu trabalho.
Sabe, a gente tem aí exemplos maravilhosos como o Flamengo, como um Palmeiras. Cara, é todo um processo. E no Guarani eu acho muito engraçado que a cada instabilidade, a cada tropeço, a cada irregularidade, troca 5, 6 de uma vez. Eu acho que não é por aí. Entendo a situação do Matheus, a torcida não gostava, o 2025 não sai da cabeça do torcedor, mas a troca dentro do elenco ela é muito ruim, porque vem uma outra filosofia, ainda que o Guarani tem um tempo para trabalhar, né? Então talvez isso a gente pode até concordar com a demissão, mas e sai o Farner, e sai o Elano, sabe? O Elano também, com todo o respeito ao Elano, que é um baita de um jogador de seleção brasileira e tudo mais, mas o Elano precisa saber o que ele vai ser, porque ele é comentarista, ele é treinador, ele é executivo, o que ele é? Né? Então ele tem que ter uma trajetória também para definir o que vai ser, porque sinceramente eu não vivo os corredores do Guarani, mas a gente também não tinha boas informações sobre o Elano também não. Então é um combo de problemas do Guarani. Eu acho que é uma efervescência em alguns momentos que eu não consigo entender, sabe? É uma estabilidade, uma derrota mais pesada, pronto, troca todo mundo. Será que isso vale a pena no futebol? Será que não vale a pena, às vezes, você bater no peito, encarar a torcida e viver um processo, né? Pra você chegar e atingir o objetivo hoje, que é a Série C do Campeonato Brasileiro? Eu não sei, eu acho que a situação do Matheus ficou insustentável realmente, mas eu acho que o Guarani precisa de uma administração melhor num momento de instabilidade, porque a cada derrota, a cada tropeço, troca todo mundo e vem gente nova, aí fica difícil. E agora é o seguinte, Fábio Scheibe, o Guarani tem aí mais ou menos 40 dias, né? Até a estreia na Série C, mas precisa agir com rapidez para que o novo técnico executivo não tenha tempo para trabalhar, né? Mas diante dos fatos, realmente, né, a gente até cobrava ontem também, o Carlão falou sobre isso também, essa convicção, né, do Guarani, essa tomada de decisão, justamente no tempo, quando tem essa pré-temporada aí pela frente, né, se fosse trocar, que anunciasse o mais rápido possível, e aconteceu ontem realmente, o Guarani muda tudo aí, pensando numa Série C, e tem esse tempo que vai ser totalmente adaptável aí ao novo treinador, né, tem que escolher um novo treinador, chegar e trabalhar com os jogadores 40 dias, então, apesar da saída do Matheus Costa, que a gente nunca gosta, né, da saída de um treinador, da saída de um profissional também que já estava há um tempo no cargo, mas a questão é que não estava dando mais liga, o Matheus Costa saiu, mas esse tempo tomado pela diretora do Guarani, eu estou de acordo, essa pré-temporada vai ser importante aí, pensando no objetivo que é a Série C, né, Gil? Eu posso citar rapidinho alguns pontos, eu sei que a gente tem que falar da Ponte também, mas o Matheus eu até compreendo, sim, porque assim, a gente estava até sem argumento para defender o trabalho dele em relação ao que foi apresentado nos últimos anos, principalmente nessa questão aí no último ano, melhor dizendo, e nesse início de temporada com a Copa do Brasil. E o torcedor já não tinha mais, inclusive eu não sei quem foi que me disse, eu acho que foi eu não lembro, que no derby, quando apareceu a escalação do Guarani, a torcida aplaudiu e chegou o nome do Matheus. Não teve. Se ele não ganha o derby, ele cai, né, Lu? Eu acho que sim. Eu também acho que ele cairia ali. Mas, cara, o time que o Guarani montou é um time no papel, porque dentro de campo a gente ainda não conseguiu ver isso. É um time bom. Ou eu tô falando uma mentira aqui? O time que o Guarani montou. Eu acredito Donato, nesse time. Jonathan Costa, o Emerson, Kaique França, o William Farias. A gente tá falando de jogadores de Série B. Jogadores de Série B. No Guarani. Será que o trabalho do Farney tava tão ruim assim pra saída dele? Eu só tô colocando uma pergunta, tá bom? Porque o Farney, ele não pode pegar o jogador, puxar pra dentro do campo e falar assim, ó, você tem que jogar bem, senão... Eu acho que o trabalho do Farney, eu acho que ainda era muito... Tinha pouco tempo de avaliação para decidir da troca dele. É isso, Lu. Ele tá sendo demitido mais pela eliminação da Copa do Brasil. É isso que me causa irritação. Eu acho que o bom gestor é justamente na hora da crise ele bater no peito e falar, aqui é comigo, cara, aqui é comigo. Sabe, porque no Guarani, a gente citou aí, o Marquinhos ajudou a gente aí em 2, 3 anos, cara, 5, 6 executivos. Gente, não há organização que resista a isso, porque vem um com uma ideia, vem o outro. O Farney não ficou um ano. Ele não ficou um ano. Por que vai mandar ele embora? Sabe, ele não ficou um ano no Guarani. Que processo que ele viveu no Guarani? Ele pegou metade pra frente de Série C e não pegou nem o início de 2026 e já foi mandado embora. Cara, como que você pode cobrar de alguém no futebol ainda que o sucesso é a longo prazo, você não vai ganhar agora, sabe? O objetivo do Guarani é a Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, o Paulista foi frustrante, a eliminação? Foi
Foi frustrante, sim. Eu achei que tinha que ter vencido o Botafogo. Copa do Brasil, claro que foi. Mas, gente, o futebol é assim. Você não faz o investimento, a resposta não vai ser imediata. E eu não entendo, o que me pega é, a cada 3, 4 meses, troca todo mundo. A cada 3, 4 meses, troca todo mundo. Concordo com você, acho que a situação do Matheus, infelizmente, ficou inviável, mas essa troca, essas mudanças a todo instante, a qualquer instabilidade, isso me irrita no Guarani, tá louco. E um detalhe, eu sei que tem muitos ali no Guarani que pedem imediatamente a implementação da SAF. Não sei que pé que tá, ainda não foi feito o projeto, né? Tinha toda uma série de reuniões para acontecer, mas elas não aconteceram. Mas se o Guarani se tornar SAF, essa pressão para troca acaba, porque o Guarani vai ser de um dono. A maior parte, no caso, né? Sim. E aí, meu 90%. Amigo... 90%. Então aí a decisão é dele. E pelo que a gente ouve de SAF, tem troca de treinador em muitos casos, mas o homem do futebol sempre fica, independentemente de resultado e tudo mais. Então é algo que, se tornar SAF, vai ter que se acostumar com isso. Alô, André Frajola, meu parceiro, valeu, abraço pra você. Bom dia, Júlio. Manda aqui o outro André. Matheus já deveria ter saído assim que acabou a Série C. Não concordo com a saída do Fagner. Na minha opinião, tem que trazer o Lisca doido e o Rodrigo Pastano. Os dois são a cara do... Ah, não, calma aí, André. Calma, André. Não precisa falar assim. Mais participações aqui. A única filosofia do Matheus é de um time medroso. Manda o Éder no nosso WhatsApp. Sobre a fala do Carlão, em um ano não dá pra construir nada no futebol, mas pra destruir é tempo demais, visto que fizeram na Ponte em 4 meses. Léo Ferreira cita aqui: boa tarde, trocaram o presidente do meu tricolor e está dando resultado. Rafael Fernandes. Valeu, Rafael. O que acontece com o Flamengo? Quantos reforços tem jogado? O Carlão já tinha falado que o Paquetá não tá fazendo nada demais. É o Fábio Castro. Bom dia a todos da CBN. Parece que o Poveda está vindo para o Bugrão, hein? Ou é só especulação? Responde aí, Lupe. Maicon Bugrino. Ô, Maicon, eu fiquei sabendo que o Botafogo de Ribeirão Preto foi atrás do Poveda. Aí ligou lá, falou: Poveda, quanto que é? Tanto? Ih, não dá, tchau. O que eu soube é que foi mais uma galera do Primavera. Eu fui bem simples, né? Tem uma galera do Primavera na mira do Guarani, viu, Maicon? Inclusive Matheus Anjos, Kevin, mas entre estar no radar e ser contratado... Caiu da cadeira, hein? Aconteceu. Entre estar no radar e ser contratado, existe um hiato aí. O que me irrita é você... Estamos atrasados. Ô Júlia, você não entendeu o processo. A troca ela pode dar certo. Como no futebol, faz pressão de torcida organizada, aí ganha, os caras falam que é a pressão que deu certo. Né? Mas o que me pega no Guarani, eles não deixam o processo ser executado. Não deixam. O processo nunca é executado. É um executivo a cada 3 meses, a cada 4 meses. É impressionante. Me pega muito isso. E o Pércio sobre o Bugre não entregou, tem que mudar mesmo. Sangue novo, comissão nova. Manda aqui o Pércio, são bilhares de mensagens aqui. Midiático CBN, acho que o Guarani deve contratar de novo o Marcelo Fernandes para corrigir um erro. É o Léo quem escreve aqui. Neymar é melhor que todos esses jogadores. Neymar é mais 10, é Gustavo de Campinas. Bom dia, Júlia, equipe. Eu sabia que vocês iam falar do menino Ney, é o Paulo da Vila Vitória. O Beto Bugrino, bom dia. O Guarani vai trocar de técnico sem aval do dono da SAF. Vai dar aquela consultada, né? Informal. O Emerson Dias, é Elano que se aprende. Ô Emerson, para com isso aí, cara. É o Cebolinha falando. Pode ser também. Foi isso mesmo. Você foi bem agora, Fábio Chaib. É isso aí, gente. Agora 11 horas e 53 minutos. CBN Esportes Campinas. Seu próximo carro está aqui na Valec Renault. Cardian, a partir de R$ 99.990. Boreal, super lançamento da Renault, com condição imperdível para este final de semana. Taxa zero em até 36 meses. É isso mesmo, taxa zero em 36 meses para você sair com seu Boreal zero. Aproveite ainda, super valorização do seu usado e 5 anos de garantia. Venha para a Valec Renault, em Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Valinhos e Itu. Desacelere seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o vôlei Renata,
atropelou o San Lorenzo da Argentina por 3-0 e garantiu vaga para a fase semifinal do Sul-Americano de Clubes, disputado aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral. O time campineiro aguarda a definição da rodada que acontece hoje para conhecer o adversário na semi. A outra semifinal já está decidida e duelo entre brasileiros. O Cruzeiro encara o Minas. A fase semifinal acontece amanhã, sábado, e a decisão do torneio no domingo, às 8:30 da noite, aqui em Campinas. Começou a super terça no Iga Atacado com preços imbatíveis. Confira. Feijão carioca Pantera 1 quilo R$7,98. Molho de tomate Quero tradicional sachê 240 gramas R$1,39. Pão de forma Visconti tradicional 400 gramas R$3,69. Detergente em pó Omo lavagem perfeita 800 gramas R$10,98. Corra! Ofertas válidas somente para hoje, 24 de fevereiro. Iga Atacado. Juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Sua garagem merece um Toyota 0 km e a Nipônica garante as melhores condições. Corolla Cross e Corolla XEI à pronta entrega. Na Nipônica você encontra taxa zero, isenção do IPVA 2026 e bônus de até R$50 mil no seu usado. E atenção, o lançamento mais aguardado do ano chegou. Faça sua reserva do Yaris Cross e garanta condições especiais. Toyota Nipônica, sua melhor escolha está aqui. Venha e faça um test drive. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. O programa Acesso Fácil Saúde ultrapassou 2 milhões de atendimentos em Campinas. A grande estrela é a Ana, a assistente virtual da Secretaria de Saúde, que monitora pacientes e agiliza consultas. Com o uso de inteligência artificial e telesaúde, já foram realizadas quase 115 mil consultas digitais, diminuindo filas e tempo de espera. A tecnologia também é uma aliada contra a dengue, enviando alertas e monitorando casos suspeitos. Além de consultas, a ANA reforça campanhas como o Outubro Rosa, o Novembro Azul e a vacinação, garantindo que o cuidado chegue a todos. 98% dos casos atendidos digitalmente são resolvidos sem que o paciente precise sair de casa. É a tecnologia trabalhando para humanizar o atendimento de quem vive em Campinas. É saúde, é inovação, é da Prefeitura de Campinas. 11h57, informações da Ponte Preta. Aliás, uma boa notícia aí pra torcida da Macaca, hein, Lupe? Boa notícia, Júlio. A Ponte Preta, ela conseguiu, né, a reversão daquela perda de mando de campo por conta da festa, da alegria do torcedor da Ponte, após a conquista do título da Série C do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores invadiram o campo, não para protestar, pelo amor de Deus, mas para comemorar, para extravasar. O protocolo de premiação da CBF não aconteceu. O presidente, né, Samir Chaldi, estava no Moisés Lucarelli, mas por toda a emoção o protocolo não aconteceu e a Ponte ela foi denunciada no STJD. Em dezembro do ano passado, um julgamento longo, né, mais de 3 horas pela terceira comissão disciplinar do STJD, a Ponte pegou 2 jogos de perdas de mando e mais um monte de punições financeiras que inclusive pesa no clube, né? E isso faz uma diferença danada. Mas enfim, o departamento jurídico da Ponte apresentou uma contrapartida à presidência do STJD e foi acatada. Então o que vai acontecer? A Ponte ela tem a torcida liberada nos jogos em Copa do Brasil e em Série B, mas no primeiro jogo parte da renda vai ser destinada à CBF, 30%. No segundo jogo, 15% da renda também vai ser, da bilheteria, vai ser destinada à CBF, mas em contrapartida, o público liberado, o público vai acompanhar a estreia da Ponte na Série B. A Ponte estreia fora de casa contra o Atlético e na segunda rodada me foge o adversário. Ceará? Primeiro jogo em casa da Ponte na Série B. Você falou ontem, Volta Redonda, né? Não, Volta Redonda é o Guarani. É o Guarani. Ah, eu também não lembro. Me foge agora, peço perdão, não tô conseguindo lembrar. Mas o jogo contra a equipe do Guarani de Bagé na Copa do Brasil, com a presença do público no Moisés Lucarelli, porque a Ponte nesse jogo, Ceará, ela é a mandante. Ceará, eu tava certo aí, viu? É contra o Ceará. Então a Ponte estreia fora contra o Atlético, contra o Ceará em casa na primeira partida da Série B. Jogo com os portões abertos
ou melhor dizendo, com a presença do torcedor. Então, mais uma vez, o Departamento Jurídico da Ponte Preta conseguindo uma vitória importantíssima, até porque o torcedor gosta do clube, gosta de acompanhar, independentemente da fase em que ele está. E é uma notícia muito legal pro torcedor da Macaca, Nascimento. Thalita Garcês, hein? Se tem uma coisa que funciona na Ponte Preta muito bem há muito tempo, é o departamento jurídico, né? Então, parabéns aí, a doutora Thalita, e aos seus pares. Isso é uma vitória, dá pra considerar uma vitória aí nos bastidores. E cara, assim, Carlão, de verdade, eu não condeno o que aconteceu, porque foi um momento muito especial para a torcida da Ponte. Momento de euforia, futebol tem que extravasar mesmo, e foi um momento muito marcante. Até quando aconteceu a punição aqui na rádio, o Lupe, eu também, já achei um absurdo. Tudo bem, o protocolo, tal, mas eu acho que em alguns momentos, como ali era alegria, ali foi uma catarse, ali foi uma das coisas, o Valmirzinho falou que foi uma das coisas mais lindas que ele já viu na vida. Tem até hoje um pedaço da rede. Isso, as lágrimas correndo, né? Aquilo foi algo sensacional. Pegaram uma placa de substituição. Placa, todo mundo se abraçando, o povo, né? A congratulação, a festa do povo, uma festa popular. Então você ser punido por aquilo, aquilo a doutora Thalita, ela tinha que fazer assim com o protocolo. Como que é, Júlio, que você fez com o papel? Rasgue o protocolo. Aquilo foi a festa do futebol. Mais uma vez, Valmir Bortoleto disse que foi uma das coisas mais lindas que ele viu na vida. Gostou, Fábio Charme? O que você achou? É blá, blá, blá? Tá na hora, né? Maravilhoso. Vambora, gente. 4 horas tem arena. Vou final de semana. Foi só ele não, né? Repórter CBN.